Meus amados irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, eu quero convidá-los nesta manhã para que nós possamos refletir junto nas palavras do texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir aqui em nosso culto. Principalmente a primeira parte do texto, no versículo 3, onde Jesus diz assim: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Sobre essas palavras, eu quero convidá-los a meditar sobre o tema: é necessário fazer novo. Que o nosso bondoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos ilumine neste momento em que nós queremos meditar em sua santa e bendita palavra. Que a mesma nos traga o consolo que vem do alto, direcionando as nossas vidas para os cuidados e para a graça do nosso Deus eterno. Amém. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, todos nós temos acompanhado nesses últimos dias aqui na nossa cidade, esses últimos meses, um trabalho que vem sendo feito pela nossa prefeitura, a Operação Tapa Buracos. Todos nós sabemos o quanto isso estava sendo necessário para a nossa cidade. Já não estava quase dando nem para andar mais de carro aqui, né? Então essa operação que começou há alguns meses, ela vem tapando esses buracos das ruas de nossa cidade. E ela tem esse objetivo: tapar buracos, remendar. Esse é o objetivo desse tipo de operação. Mas quando nós começamos a observar esse trabalho sendo feito, e também começamos a observar a sequência dos acontecimentos, chuvas e tal, nós vemos que essa operação nos traz algumas reflexões. Pelo menos duas reflexões são importantes aqui, e que eu consegui observar. Primeiro, não adianta apenas tapar os buracos. Não adianta apenas remendá-los como foi feito. Pois como nós vimos nas últimas semanas, basta que as chuvas caiam, e aqui em Uberlândia elas gostam de cair com muita força, os buracos dão o ar da sua graça novamente. Eles se mostram muitas vezes até maior do que antes. E diante dessa realidade, uma segunda reflexão é importante: é necessário fazer novo. É necessário fazer do zero, para que seja um serviço bem feito, para que seja um serviço duradouro, para que seja um serviço que possa resistir às chuvas, aos carros pesados, às intempéries que acontecem todos os dias sobre a estrada. Obviamente nós não estamos aqui querendo criticar o trabalho da prefeitura, mas apenas trazendo essa reflexão, porque ela está presente também no texto do Evangelho que nós acabamos de ler em nosso culto. Quando nós olhamos para o diálogo entre Jesus e Nicodemos, esse diálogo tão importante e que afirma o valor do batismo, nós vemos ali Jesus dizendo: olha, é necessário fazer novo. É necessário fazer novo. E é o próprio Salvador Jesus que mostra essa realidade para nós, quando ele diz assim: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Meus queridos, essas palavras de Jesus, elas apontam para duas realidades que estão bem presentes na nossa vida. A primeira delas é que a nossa vida, ela é como uma estrada cheia de buracos. E não basta apenas remendar os buracos. Para entrar no reino dos céus, essa é a segunda realidade que Jesus nos mostra, é necessário fazer novo. A nossa vida é como uma estrada cheia de buracos. Não basta remendar. Essa é a primeira realidade que as palavras de Jesus trazem aos nossos olhos. E nós sabemos que os buracos, eles não fazem parte da estrada. Porque quando essa estrada ela é construída, ela não é
planejada, ou pelo menos não deveria ser planejada, para ter buracos. Muito pelo contrário. O seu construtor a projetou para que ela fosse perfeita e segura. No entanto, meus amados irmãos, é inevitável que com o tempo esses buracos acabem aparecendo. São muitos os excessos que atingem a estrada. Sobrecarga de peso, chuva fortes, exposição a acidentes, entre outras tantas coisas. E todas estas coisas, elas acabam danificando a estrada e fazendo com que acabe surgindo ali as imperfeições, acabem surgindo ali os buracos. E como esses buracos não fazem parte da estrada, eles acabam representando também ali um grande perigo para as pessoas que trafegam por essa estrada. Essa é a realidade que Jesus coloca diante de Nicodemos. Essa é a realidade que Jesus coloca diante dos nossos olhos. Por causa do nosso pecado, a nossa vida é cheia de buracos e de imperfeições. E esses buracos, essas imperfeições, revelam a nós a nossa fragilidade diante dos excessos que nos sobrevêm diariamente. E muitos são esses excessos: sofrimentos, dores, frustrações, enfermidades, inimizades, brigas e assim por diante. E todos esses excessos, meus amados irmãos, eles acabam nos afastando da comunhão com o nosso Deus. E por que é que eles nos afastam da comunhão com Deus? Porque esses excessos, eles nos fazem pensar que Deus não pode estar conosco, que Deus não pode estar ao nosso lado enquanto nós não taparmos, enquanto nós não fecharmos todos os buracos abertos de nossas vidas. A realidade em que vivia o povo no tempo de Jesus é muito parecida com a nossa realidade. Com as suas enfermidades, com as suas necessidades abertas, este povo vivia a rejeição por ser denunciado o juízo de Deus por causa das suas imperfeições. O reino de Deus lhes era tirado pelas exigências da lei e das cerimônias da sua religião. Assim, duas realidades se formavam aos olhos do povo. E essas mesmas realidades continuam se formando aos nossos olhos. Por um lado está o povo, estamos nós, com toda a nossa dor, com toda a nossa enfermidade, com todas as nossas necessidades, com as nossas feridas abertas, sofrendo a rejeição por pensar que Deus não pode estar ao lado do povo. Ele não pode estar ao lado deste povo enquanto ele está sofrendo, enquanto ele está com as suas feridas, os seus buracos abertos. Do outro lado está Jesus. Está Jesus, amando, acolhendo e perdoando os piores dos pecadores, perdoando aqueles que tinham os maiores buracos nas suas vidas. E é diante dessas duas realidades, meus amados irmãos, que estão presentes nas dúvidas de Nicodemos, que estão presentes muitas vezes nas nossas dúvidas também, que as palavras de Jesus, é necessário nascer de novo, venham ao encontro. Nicodemos e o povo de Israel, eles só conheciam uma maneira de agradar a Deus. Era pelo cumprimento da lei e dos cerimoniais da sua religião. No entanto, essas leis e cerimoniais funcionavam somente como um tapa-buracos. Só como um tapa-buracos. Quando a dura realidade de sofrimento e de dor atingia o povo, novamente as imperfeições e os buracos na vida do povo se manifestavam. E lhes traziam a dura realidade de exclusão, de uma vida
sem a comunhão de Deus, algo que lhes era anunciado pela sua própria lei. Essas, meus amados irmãos, essa muitas vezes é a nossa realidade também. Nós achamos que ao fazermos algumas coisas, como por exemplo, vir ao culto uma vez por mês, ou dar o dízimo, ou alguma coisa assim, é o suficiente no nosso relacionamento com Deus. Quando na verdade, nós estamos apenas buscando uma maneira de tapar os buracos existentes nas nossas vidas. Outras pessoas pensam que ler a Bíblia em casa e orar em casa, sem precisar vir na igreja, é o suficiente. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, não se enganem. Não se enganem. Todas estas coisas são apenas tapar buracos. Eu pergunto para vocês, qual é o problema de tapar buracos? Qual é o problema de tapar buracos em nossas vidas? O problema em tapar buracos é que essa é apenas uma ação provisória. Basta vir as tempestades em nossas vidas, como as enfermidades, as brigas no lar, a dura tarefa de educar os nossos filhos nos caminhos, e até mesmo quando nós temos que enfrentar a dura realidade do luto, basta que essas tempestades venham, que os buracos em nossas vidas se manifestam novamente, e eles ainda se manifestam maiores, nos revelando assim a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. E pior, meus irmãos, e pior ainda, agora eles tiram de nós o que nós temos de mais precioso na vida. Por virem maiores, os buracos na nossa vida tiram aquilo que nós temos de mais precioso, ou seja, o nosso consolo, o amparo e a presença de Deus na nossa vida, no enfrentamento das duras realidades que nos cercam. Ele tira Deus do nosso lado. E é diante dessa realidade que nós acabamos percebendo que não basta remendar, maquiar a nossa fé, tapando os buracos, para que nós tenhamos um verdadeiro relacionamento com Deus, para que nós possamos verdadeiramente fazer parte do reino de Deus, é necessário fazer novo. E essa é a segunda realidade que Jesus quer que nós olhemos. Para entrar no reino de Deus, é necessário fazer novo. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, certa vez um pastor, falando a respeito da vida e obra de Jesus e da sua necessidade de ter vindo aqui nesse mundo, se encarnado, estar presente entre nós, sofrer tudo o que ele sofreu, inclusive a morte na cruz, ele resumiu essa obra de uma maneira que para mim é a mais brilhante, a mais bonita de todas. Esse pastor disse o seguinte: nós agora temos um Deus que nos entende, um Deus que compreende a nossa dor, o nosso sofrer, as nossas necessidades, um Deus que entende os buracos abertos em nossas vidas. E isso é verdadeiro, meus irmãos e irmãos. Jesus conhece as nossas necessidades. Jesus conhece a realidade de dor e sofrimentos que os buracos que o pecado faz na nossa vida traz para nós. E é diante dessa realidade que Jesus agora quer estender a nós o reino de Deus. Mas aqui cabe uma pergunta, cabe uma reflexão importante. Como nós podemos entrar nesse reino se o nosso pecado dificulta e até impede o nosso acesso a ele? Como nós podemos entrar no reino de Deus? Ou como nos coloca Nicodemos, como é que um homem velho pode nascer de novo? As palavras de Jesus, meus amados irmãos, respondem essa nossa pergunta. E Jesus diz assim:
Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Meus queridos, quando Jesus afirma ser necessário fazer novo, ou ser necessário nascer de novo, Jesus está apontando os olhos de Nicodemos, os olhos do povo e os nossos olhos também para uma outra direção que os nossos olhos estão acostumados. Uma direção que está fora de nós. Jesus aponta os nossos olhos, meus amados irmãos, para o céu. Ele aponta os nossos olhos para Deus, para a sua ação em nosso favor. Para podermos participar do reino de Deus, é necessário ser gerado do alto, ser gerado do reino dos céus. É por meio desse nascer do alto que Deus refaz, que Deus faz novo a nossa vida e o nosso relacionamento com Ele. Um relacionamento, meus amados irmãos, que está fundamentado agora no perdão, no amor, na reconciliação e no consolo que Deus oferece. E esse novo relacionamento está presente agora na pessoa de Jesus. Quando nós vemos Jesus acolhendo os pecadores, cuidando de suas feridas, comendo com eles, não vemos um Jesus apenas tapando buracos, mas nós vemos um Jesus refazendo vidas quebradas, dando a essas pessoas o presente maravilhoso de uma vida diante do reino de Deus. Assim, meus queridos irmãos, viver os cuidados de Jesus é viver diante do reino de Deus. Quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para a necessidade de fazer novo, nós também podemos ver o convite de Jesus para cada um de nós, que diz assim: venham a mim todos vocês, cada um de vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, lhes darei descanso. Nós reconhecemos, meus amados irmãos, nesse convite de Jesus, a necessidade de uma comunhão íntima com o nosso Deus. Uma comunhão que tira dos nossos ombros as pesadas cargas que acabam causando buracos em nossas vidas. Uma comunhão que nos oferece alívio, descanso, um novo ar, um novo oxigênio para se respirar. E esse novo relacionamento que surge desse nascer de novo está presente na pessoa de Jesus. Assim, Jesus nos convida a esvaziarmos os nossos corações diante dele, a esvaziar o nosso coração diante da sua cruz, a despejar ali tudo o que pode nos causar dor, tudo o que pode nos fazer chorar, tudo o que pode nos fazer sofrer, para que Jesus possa refazer a nossa vida do alto, preenchendo o nosso coração com a paz, o perdão e o amor de Deus. Nós vemos isso na oração de Davi no Salmo 51, que nós falamos muitas vezes no nosso culto. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova dentro em mim um espírito reto. Torna a dar na alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Em outras palavras, Senhor, aceita o meu coração quebrado, machucado, cheio de buracos causados pelos meus pecados, pela minha desobediência. E dá-me um novo coração. Refaze, Senhor, a minha vida. Dá-me uma nova oportunidade. E o que é que Jesus faz? O próprio salmista, em outro texto, vai dizer: um coração contrito e arrependido, Deus não o rejeitará. Em outras palavras, Deus acolhe este coração. Deus cuida das enfermidades que ali estão presentes.
Deus faz novo, não tampa buraco. E Ele nos dá este novo coração. Ele nos oferece esta nova vida. Uma nova vida que nos convida agora a nos achegarmos a Deus. Assim como nós somos. Sim, meus amados. Assim como nós somos. Com os buracos que estão presentes na nossa vida. Para que Deus possa fazer novo nossa vida. Nos fazendo nascer do alto. Nos fazendo ser agora um habitante do reino eterno. Meus amados irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, não basta tapar os buracos, é necessário fazer novo, e a gente sabe disso, não só no asfalto, mas na nossa vida também. Jesus refaz a nossa vida, dando a cada um de nós a oportunidade de viver essa nova vida com Ele, fazendo-nos sentir em seus cuidados, na sua atenção, na sua doação, na sua presença, o reino de Deus em nossa vida. E é nessa perspectiva, meus amados irmãos, que nós agora, com este novo coração que recebemos de Deus, desejamos sempre estar unidos com Cristo, por meio da sua palavra, por meio do sacramento da Santa Ceia, do batismo, e de todas as formas que Deus nos oferece para que a sua graça, para que a sua misericórdia nos alcance. Graça e misericórdia, meus amados irmãos, que nos perdoa, que nos acolhe e que nos faz agora habitantes do reino do amor do